Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como se diz em hebraico, Bruchim Habayim, sejam bem-vindos. Muito bem. Hoje nós temos mais um grupo familiar e hoje eu vou falar com vocês um tema realmente fascinante. Eu vou pedir para que você preste bastante atenção, que isso poderá mudar a sua forma de enxergar, de ver a vida. Vou repetir. Isso poderá realmente mudar a sua forma de ver a vida como você vive, como eu vivo, tá bom? Preste atenção, acho que vale a pena, tá bom? Vamos começar. O tema é o seguinte: em que mundo você vive? Quando eu falo você, estou me incluindo eu, em que mundo eu vivo, mas como o tema a gente colocou assim, em que mundo vivemos? Em que mundo você vive? Então você já começa a pensar sobre isso, né? Dentro desse tema mesmo, coloquei aqui algumas poucas perguntas só para você começar a pensar no assunto. Então, reflita comigo e pergunte para você mesmo: quem é você? Faz de conta que você se pergunta: quem sou eu? O que é tudo isso? O que está acontecendo aqui? Eu estou aqui por quê? Para que tudo isso? O que vai acontecer? Esse mundo, esse é o mundo que eu vivo. Como é que é esse mundo? De onde que eu estou vindo? Vocês devem ter ouvido falar essas perguntas, só que talvez você nunca procurou responder. Hoje nós vamos tentar responder isso juntos, tá? Muito bom. A primeira coisa, queria colocar para vocês um versículo que eu já fiz uma vez um estudo a respeito exatamente desse versículo, dessa paraxá em hebraico. Essa paraxá está em Deuteronômio 11:26, que diz o seguinte: Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Re'e quer dizer vejam, realmente re'e, o verbo re'e no hebraico é re'e, ver, né? Deus, meu Deus, está dando a vocês, na frente de vocês, está colocando na frente de vocês, hoje, brachá, bênção e maldição, ou maldição. Esse é exatamente o texto. Vamos ver agora no português. No português, acho que o tradutor, quem escreveu esse tema, quem escreveu essa Bíblia em português, ele não entendeu muito bem esse negócio de veja. Eu falei exatamente sobre isso no estudo que eu fiz. Aqui ele colocou como eis que. Na verdade, não é eis que, é veja. Eu deixei para vocês claro que esse veja está bem claro para aquele que estuda um pouquinho mais o assunto, de que veja não são esses olhos físicos. Veja a bênção e a maldição com os olhos espirituais. Como vocês já me viram falar muitas vezes, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, né? Então, a gente tem esses olhos físicos que enxergam. Aqui você enxerga aquilo que está até essa parede, depois da parede para lá você não enxerga, mas com os olhos espirituais dá para você enxergar tudo, não tem limite. Mas não vamos, esse não é o assunto de hoje, vamos continuar. E aqui está escrito aqui: eis que hoje eu ponho na frente de vocês, diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando? Quando você cumprir os mandamentos, e a maldição se você não cumprir os mandamentos, certo? Muito bem. Eu trouxe para vocês também alguma coisa chamada livre-arbítrio, todos nós sabemos, né? Em Deuteronômio 30:19, eu vou ler para vocês: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele está falando para nós, seres humanos. Escolha, pois, a vida. Ou seja, a opção de nós seguirmos um caminho ou outro está na nossa mão. Ele nos deu o livre-arbítrio. Escolha a vida para que vivas. Então, a opção da gente viver está na nossa mão. Tá? Isso está em Deuteronômio 30:19. Vamos continuar. Agora vou começar a colocar mais algumas indagações para vocês. Vocês já entenderam, né? Mais ou menos o tema que nós vamos abordar hoje, ele faz a gente entender o seguinte, que a gente tem que começar a ver o mundo com os olhos um pouquinho mais espirituais, cada vez mais espirituais. Porque se você olhar só com esses olhos, você vai ficar muito limitado à parte física. E essa parte física representa o mínimo que é possível nessa percepção toda.
Vocês já me ouviram falar de Cabala? Essa parte de visão que a gente tem humana, ela representa 1%, e os 99% eles ficam espalhados no sentido espiritual. Tá? Muito bem. Então, vamos ver. Imagine que duas pessoas olham pela mesma janela, certo? Você vai ver que ele enxerga o céu com esses olhos. E o outro enxerga o quê? A lama. Então, depende muito daquilo que você vai querer ver com esses olhos até físicos. Imagine com os olhos espirituais. Mas quando você olha pela mesma janela, você pode ver tanto o céu como você pode ver a lama que tá na rua, né? Se eu perguntar para você, quem é você? Eu sei que muita gente vai poder me responder assim: eu sou João, sou Pedro, sou Paulo, sou fulano, né? Outro poderá dizer assim: nossa, eu sou doutor fulano, né? Eu sou doutor, ele vai colocar título antes. Eu sou doutor fulano. E outro vai dizer assim: eu sou diretor, eu sou dono, eu sou do papai, eu sou presidente, eu sou. Ele vai se colocar um cargo, né? E eu agora volto a pergunta para você. E você? Se eu perguntar para você, quem é você? Não precisa responder para mim. Responde para você, tá bom? Se eu pegar um copo d'água e perguntar para você o que é isso, muita gente vai responder, muita gente vai responder, é um copo d'água. Mas eu tenho certeza que alguns vão me dizer assim, esse aqui é um tanto de hidrogênio com tanto de oxigênio. E muita gente vai dizer aqui tem duas porções de H2O, né? Que é H2, então, tem duas porções de hidrogênio com uma porção de oxigênio. Você enxerga com esses olhos isso? Não, não enxerga. Mas se você ampliar sua visão espiritual, você vai enxergar por dentro do que você vai ver. Tá? Se você estiver num campo, o que você vê? Árvores, plantações, ou você também consegue, pelo menos, ver a criação de Deus? Você percebeu como Deus. Nós vamos falar mais sobre isso. Realmente, a criação de Deus é uma coisa fantástica. Né? Nós precisamos aprender a enxergar mais Deus. Nós precisamos enxergar, quando você olhar para a natureza, você enxergar no nosso dia a dia, no seu dia a dia, em tudo, se você. Olha, sem medo de errar, em tudo que você for olhar, tenha certeza que está o dedo de Deus, está Deus lá. Você pode enxergar Deus em tudo. Começa a praticar isso, é uma coisa. Muito bem. Se você está na frente de um doutor, médico, um juiz, sabe aquela toga, chama toga, né? Muda a sua percepção em cima do quê? O que faz você mudar a sua percepção? É a vestimenta dele, ou o nome dele no título dele? O que faz mudar a tua como é que chama? Percepção? A fala dele, quando ele fala, porque médico, por exemplo, ele fala de uma forma, deve ser médico, né? A personalidade dele, alguma coisa te faz você mudar a tua percepção com relação a essas pessoas. Pensa naquilo que você te faz mudar a percepção. Quando você olhar a natureza daqui para frente, talvez você já faça isso, mas procura fazer mais ainda. Começa a ver com os olhos espirituais, começa a ver mais. Você vai ver a maestria. Sabe o que é maestria? Porque o Criador é lindo tudo que ele fez. Se você olhar a história da criação, você vai ver que Deus é maravilhoso. A maestria do Criador, certo? Você certamente vai concluir. Tem que concluir. Não tem como não concluir isso, né? Você vai concluir o seguinte: você olhar para isso tudo, você vai dizer assim: tem que ter havido um Criador. Isso não pode ter acontecido, não é nada, é obra do acaso. Tem que ter havido um Criador. Comece então a enxergar as coisas com os olhos, enxergue o Criador em tudo aquilo que você vai ver. É fácil? Não, não é fácil não. Eu nunca falei que é fácil e ainda vou insistir agora. E é difícil. No começo é mais difícil ainda. Mas sabe, tudo é uma questão de praticar, de treinar.
Aliás, pense um pouquinho, não sei qual é a tua posição social, o que você tem feito, mas tudo aquilo que você conseguiu na vida, tudo, estudo, cargo, comprar uma casa, qualquer coisa que você fez, foi sempre com esforço, sabe? Isso se chama treino. Você treinou para conseguir tudo, certo? Procure ver em tudo, portanto, tudo, tudo. E para isso você precisa realmente treinar. E sabe o que vai acontecer quando você for treinando, treinando, treinando? Anota bem isso. Mais uma vez, você vê que no último estudo que eu fiz, eu falei sobre esse tema de aproximar, né? Quando você for começar a ver em tudo, você praticar essa, você vai começar a ver em tudo Deus, você vai estar se aproximando cada dia mais perto de Deus. Cada dia mais você vai enxergar os seus defeitos. Cada dia mais você vai enxergar o que você tem que consertar dentro de você. Você vai enxergar aquilo que você deve mudar. E você vai chegar um dia e você vai dizer assim: me arrependo, Senhor, me desculpe, me perdoe. Você vai sentir o seu arrependimento e vai dizer: eu quero mudar. E você vai querer mudar. E cada vez mais você vai se aproximar de Deus. Cada vez mais você vai estar mais perto dele. Até que vai chegar um dia e você vai dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou aqui para aquilo que o Senhor quiser de mim. Ok? Então, uma minha recomendação para vocês, para mim também. A partir de hoje, compra os novos óculos. Hoje está se falando muito de metaverso, mas não estou falando disso também. Estou falando que você começa a procurar ver as coisas com os olhos espirituais. Você vai ver como fica muito mais linda a tua percepção. Agora, quero colocar algumas referências bíblicas. Né? Vocês conhecem aquela passagem de Jesus, que ele estava no barco, e aí os discípulos estavam lá com ele, e aí ele estava dormindo, mestre, você não tem medo que tiver tempestade? Falaram para ele, mestre, você não está com medo que a gente morra? E ele se levantou e disse para o mar, cala-te, aquieta-te, aqui, ó, vou colocar o mouse para vocês verem, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E ainda Jesus disse o quê? Por que só estão tímidos? Ainda não têm fé? Ainda vocês não creem? E eu pergunto para vocês agora, você crê em Jesus? Crê mesmo, de verdade. Então, enxergue ele em tudo que for olhar daqui para frente. Porque ele está em tudo. E se ele está em tudo, vai depender de você querer enxergar ele. É assim que eu vejo. Tá? Se você estivesse no barco, você diria o quê? Que você enxergaria o quê nesse momento? Jesus, né? Tá. É isso. Vamos continuar. Agora vamos falar de algumas referências bíblicas. Vocês não concluindo, mas fazer um apanhado geral. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, né? A inclinação da carne é morte. Prestar atenção, vou repetir. A inclinação da carne é morte. E a inclinação do espírito é vida, é paz. Porquanto a inclinação da carne olha, presta atenção no que está escrito aí. É o que está escrito na sua Bíblia. Veja na minha. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, tudo aquilo que você fizer só com esses olhos físicos, a inclinação de tudo na vida, se você se for prender no que a parte física te oferece, é inimizade contra Deus. Sabe por quê? Porque ela não é sujeita às leis de Deus. Você vai falar, que leis são essas? Você se lembra? Claro que você deve lembrar. O meu reino é desse mundo. Jesus falou o quê? Nós vamos ver mais adiante. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, que mundo que você vive? Se você vive nesse mundo físico, saiba que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Continuando. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde estão? No Espírito. Vou pôr o mouse aqui. No Espírito.
Olha a recomendação. Esteja mais no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Você sabe que nós somos o habitat, nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, ele habita em cada um de nós, em você também. Espero que sim. Ele habita em você, no teu coração, no meu coração. Então, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não é dele. Está claro aqui também? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, também não é dele. E se Cristo está em vós, Cristo está em você, está em mim, né? O corpo, veja que interessante que está escrito aqui. Se Cristo está em vós, o corpo físico, na verdade, está morto por causa do pecado. Que pecado é esse? Que pecado? Nós vamos ver lá embaixo. Nós somos todos herdeiros do pecado de Adão. Nós vamos ver mais embaixo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Nós não falamos muito sobre essa palavra, né? Justiça, justiça. Justiça, ela é bem ligada com amor, amor ao próximo. É o 11º mandamento, quando Jesus disse: hoje dou para vocês um novo mandamento, vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Muito bem. Se viver de segundo a carne, morrereis. Claro, porque a carne morre. Você já pensou que isso aqui vai ficar para sempre, não? Não, né? O que Jesus nos oferece? A vida eterna. Isso aqui pode ser eterno? Você já viu isso aqui viver para a eternidade? Não. Então, quando ele oferece a vida, com certeza não é a vida física. Vou repetir. Ele nos oferece a vida eterna. Portanto, isso daqui não pode ser eterno, portanto, não é isso que ele está nos oferecendo. Se viveres segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Depois você lê de novo, acho que vai valer a pena. Vamos resumir um pouco nossa história, então. Até agora nós vimos o seguinte, não vimos, mas vou deixar claro agora. Nós herdamos o pecado de Adão, certo? Nós somos todos descendentes de Adão, certo? Nós somos uma ramificação de Adão. Nós estamos aqui para cumprir a pena. Que pena? A morte. A alternativa única que Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu. Vocês vão ver isso mais adiante. Aceitar Jesus. Ele mandou seu único filho, por amor a nós, para que aquele que o aceitar e o reconhecer como Salvador, está salvo. Porque ele vai pagar os nossos pecados. Qual o pecado? De Adão. Qual é a pena? A morte. Romanos deixa claro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, vamos fazer a história desde o tempo do paraíso. Adão. Já imaginou como é que vivia Adão lá no paraíso? Que maravilha, que vida maravilhosa que ele tinha. Tinha Deus lá dele, podia falar com Deus o dia inteiro. Nossa, tinha tudo, né? Deus colocou tudo que tem de bom e de melhor. Mas ele precisava dar para o homem, para o Adão, alguma coisa muito importante. Ele precisava dar para ele uma coisa chamada livre-arbítrio. Repita, livre-arbítrio. Ele falou para Adão, você pode pegar tudo que tem aqui. Todas as árvores aqui são tuas. Você, por favor, não pode pegar nessa aqui. Porque o dia que você pegar essa, você vai morrer. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio começou no Adão e Eva. O Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio de... Árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a vida eterna. É o que Jesus veio nos oferecer aqui. Vocês vão ver isso melhor. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e mal. Lá não tinha bem e mal. Se eles comessem dessa árvore do bem e mal, eles estariam praticamente entrando nesse mundo físico, nesse mundo
de Satanás, do diabo. Continuando. Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda árvore vocês podem comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer, porque senão certamente morrerá. Pecado de Adão, acessar a árvore do bem e do mal, por isso ele foi expulso e proibido de acessar a árvore da vida. Ele foi proibido e por isso não pôde acessar a árvore da vida, que ele tinha direito a ela quando ele estava lá. Como aconteceu isso? Você sabe que a árvore proibida foi a árvore do bem e do mal, não a árvore da vida. A árvore da vida foi proibida assim que Deus expulsou, assim que eles fizeram o pecado de Deus, condenou Adão e Eva, ele colocou querubins e uma espada inflamada para proteger, para que ninguém chegasse perto. Quem? Ninguém. Para que Adão e Eva não chegassem ali. Onde é que está isso? Está em Gênesis capítulo 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. Quando aconteceu isso? Depois de lançado fora o homem. Certo? Mas olha, por misericórdia só de Deus. Assim que tudo isso aconteceu, Deus, por sua misericórdia, ele criou um plano de redenção imediata. A partir daquele momento, Deus já fez um plano para nos salvar. Onde está isso? Depois você lê com calma, Gênesis 3,15. E o Senhor disse à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá a perna. Esta te... Quem é esta? Jesus. A semente da mulher, quem é? É Jesus. Quem é a mulher? Maria. Então, tudo isso aqui foi um plano que, imediatamente, quando Deus começou a ver que Deus não ia voltar atrás da sua sentença, mas ele já teve um plano. Tá? Depois de tudo que foi exposto acima, eu acho que agora nós podemos entender melhor. Lê de novo comigo. Em tudo dai graças. Dá para entender melhor? Tem como não agradecer alguma coisa que acontece na vida, seja boa, seja ruim, no conceito humano? Por isso que é em tudo dai graças. Porque Deus está em tudo. E essa é a vontade de Jesus Cristo para nós. Falou Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Trevas, se você começar a ler o Gênesis, você vai ver que as trevas estavam na face da terra. Quando Deus falou e disse, e haja luz, e houve luz. Em João está dizendo, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, estão falando de Jesus, porque Deus é Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Né? Jesus é a luz que Deus colocou logo na criação. E o que são trevas? É a ausência da luz. Só existem, só existem trevas quando não tem luz. Muito bem, vamos ver esse capítulo aí também. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o dinheiro que é toda espécie de males? É ruim? Não, não é o dinheiro, não. É o amor ao dinheiro. Quando você se prende àquilo, você pode ter o dinheiro que for, mas usa ele para ajudar os outros. Você acha que é mau caminho? É amor ao dinheiro que vai ser a raiz de todas as espécies de males. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Está escrito aqui também. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. O meu reino da onde? Não é desse mundo. Quando ele fala não é desse mundo, ele está se referindo a que mundo? Ao mundo físico. Ele reina em outro mundo. Jesus é o autor da vida.
ele venceu até a morte. Em Atos diz o seguinte: e mataste o autor da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu quero só lembrar você o seguinte: a gente falou muito de justiça. A promessa da vida eterna de Jesus já é um bom motivo para a gente fazer o bem. Vou repetir. Que te sirva isso de exemplo para o resto da tua vida, a partir de hoje. Só a promessa que Jesus veio nos trazer aqui para a gente conseguir a nossa vida eterna, portanto, é lá na parte espiritual, já é um ótimo motivo para a gente fazer o bem para o nosso próximo. Repetir, terceira vez. A promessa de vida eterna é um ótimo motivo para a gente fazer o bem. Tá bom? Você não podia deixar de falar sobre isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele crê não pereça e tenha vida eterna. Porque se perecer é só físico, né? Porque o perecer é aqui, tem a vida eterna. Vocês lembram daquela passagem, né? Chegou um perito da lei e falou para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: o que está escrito na lei? Ele respondeu: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o tarará, e ame seu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele: você respondeu muito certo. Faça isso e você viverá. Ame a seu próximo como a si mesmo. Agora dá para entender isso, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora. Eu não sei qual é a hora. Isso eu vou deixar para tua conta. Que já chegou, de acordo com o que está escrito aqui, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Continuando. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em. Como é que está escrito aqui, gente? Espírito. Adorarão o Pai em espírito. Não esqueça disso. Porque o Pai procura é esses que o adorem. Porque Deus é espírito. E importa os que o adoram em espírito e em verdade. Agora eu posso te perguntar quem sou eu? Eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E só tem que colocar isso aqui para vocês também para dar um. Desculpa se demorou um pouquinho mais, mas vamos tentar. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você sabe dessa história de Nicodemos? E Nicodemos pergunta para ele: mas como é que pode um ser humano que morreu entrar o espírito de novo? Tá? E Jesus deixa claro: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Espírito, não é da carne. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Por isso tem que nascer de novo. Então, rapidamente, só queria colocar alguma coisa científica aqui do nosso meio. Jung nos deixou. Quais eram as quatro famosas perguntas que Jung deixou? Ele falou que ele estava estudando medo, ele falou que o motivo principal do medo é a ausência de conhecimento. O conhecimento de quatro coisas que o homem não consegue responder. Primeiro, quem sou, onde eu estou, de onde eu vim e para onde eu vou, se é que vou. O ser humano não respondeu isso até hoje. Quer tentar responder? Vou deixar você responder sozinho. Mas agora dá para responder as quatro perguntas, não é isso? Quem é você? E onde você está? Você vai aqui para ser salvo. De onde você veio? Já sabe, né? De onde? Para onde você vai? Se é que vou, porque você vai, se você aceitar Jesus. Então, esse é o caminho. Jesus deve voltar logo, vocês não acham? Você crê? Você realmente crê?
Você está pronto para ele voltar? Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar com vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Em nome de Jesus, e Barechecha, Adonai Vishmerecha, Yael Adonai Panavelecha Vikuneka, Issa Adonai Panavelecha, Besim Lecha Shalom, Shalom Bracha, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Espero ter atendido a sua expectativa. Muita coisa nova que eu aprendi que o Senhor me ensinou. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, por conta do pastor João, da pastora Suzy. A recuperação total do pastor João, em nome do Senhor Jesus, em nome, ele vai ficar bem, eu declaro isso. Obrigado, toma conta do pastor Sidney, da pastora Rosângela, enfim, do pastor Nelson, da pastora Fátima, e de todos os nossos pastores, presbíteros, líderes. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Um feliz ano novo a todo mundo. Em nome de Jesus. Amém.